Ele preside uma companhia fundada há 76 anos em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, com mais de 13.500 funcionários só no Brasil. O Show Business conversa neste bloco com André Armaganian, CEO da Marco Polo. André, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. A companhia, ela tem 50% de participação na produção brasileira de carrocerias. E agora vocês estão com uma grande novidade que você vem aqui falar no programa, que marca o retorno ao mercado europeu, né? Com uma operação específica na Europa. Por que essa decisão? Prazer estar aqui contigo, Bruno, com a tua audiência. A decisão da Marco Polo é uma empresa global que está presente em mais de 140 países, tem os seus ônibus circulando em mais de 140 países, são 11 fábricas em 7 países. E o mercado europeu é um dos poucos mercados que, quando a gente olha para a expansão global, que a gente tinha uma oportunidade de retomada. Digo retomada porque até 2009 nós tivemos uma fábrica em Coimbra, em Portugal, e a gente viu uma oportunidade com a mudança de mercado de voltar àquele mercado. É um mercado que foi muito competitivo no passado, tem ainda um grau de competitividade importante, mas alguns fabricantes de carroceria, na verdade ônibus completo, alguns parceiros de chassis que também vendiam o ônibus completo, deixaram de fazer a carroceria. Então eles procuram hoje um parceiro, um encarroçador. Encarroçador é o que nós somos tradicionalmente conhecidos, né? Porque nós encarroçamos um chassi. Então surgiu ali a oportunidade de trazer um encarroçador forte, renomado, conhecido, com uma situação financeira saudável, para promover a venda dos chassis destes players de chassis. O mercado hoje tem uma demanda que vem recuperando no pós-pandemia, então tem uma movimentação de passageiros aumentando no tempo, a frota de ônibus está bastante envelhecida, então tem a necessidade de renovar essa frota. E esses fabricantes de chassis, deixando de fazer carroceria, buscam um parceiro forte. A maioria dos nossos concorrentes locais na Europa estão com a carteira de entrega para 2027. Então a oportunidade era realmente trazer um produto inovador, com bastante tecnologia, para atender uma demanda que não está sendo hoje atendida pelos fabricantes locais. Mas quais países e mercados na Europa? Vocês estão olhando, mirando, já está definido isso? A proposta inicial, nós começamos em Itália e França. Por que nesses mercados? A gente anunciou num primeiro momento uma parceria com a Volvo. A Volvo tradicionalmente vendia ônibus completo nesses mercados, deixa de fazer a carroceria, mas não quer perder o share que ela tem no chassi, então busca um parceiro forte. Começamos por mercados onde eles têm essa participação relevante. Nossa proposta, Bruno, num segundo momento, é ir para outros mercados. Já estamos olhando para Portugal e Espanha. E por que esses dois mercados? Porque são mercados que fazem compras separadas. Compram um chassi de uma marca, carroceria de outra marca. Ali nós temos a oportunidade também de vender só a nossa carroceria. André, o preço da passagem aérea no Brasil, ela impacta muito o negócio de vocês? Muito. Na verdade, o que acontece é o seguinte, ela tem impactado positivamente. O que a gente percebeu no tempo, Bruno, é que a gente tinha uma oportunidade de trazer mais pessoas para o transporte rodoviário de ônibus. Então, no tempo, a Marco Polo vem se diferenciando, trazendo cada vez mais tecnologia, conforto e segurança para os seus ônibus. E quando eu disse que impacta, é que a gente começa a perceber que com o aumento das tarifas de avião, que estão extremamente elevadas... As pessoas buscam o ônibus, a rodoviária, é isso? E quando conhecem o ônibus, se deparam com um produto seguro, um produto com conectividade, um produto que você pode realmente... Por exemplo, trabalhar em todo o percurso. A gente vê que a grande maioria hoje da movimentação de passageiros são em trechos de mais de 8 horas. É ali que você tem a oportunidade ou de ter um leito-cama e uma boa noite de sono ou um momento de trabalho aí neste período de mobilidade através do ônibus. Eu fiz essa pergunta justamente porque eu sei que essa subida nos lucros de vocês nos últimos tempos e também a subida... posso até chamar de disparada nos últimos 2 anos, vamos chamar assim, nas ações de vocês, porque é uma companhia listada em bolsa, se deve muito pela demanda dos ônibus rodoviários, né? Que eles são conhecidos como ônibus pesados, são veículos pesados, né?
Você acha que esse boom, essa demanda dos veículos pesados, dos ônibus rodoviários, já passou ou ela segue quente? Seguirá. Ela seguirá. Aqui é interessante dividir os dois pontos, né? O resultado que vem de todo um trabalho de reestruturação que foi feito na empresa. Então, quando a gente fala que o resultado da empresa melhorou e melhorou muito nos últimos anos, isso tem muito a ver com todo o trabalho que a gente fez já no período de pandemia. Então, a empresa olhou para toda a sua estrutura de custos, revisitou a estratégia internacional, nós fechamos fábricas que não eram rentáveis, nós fizemos... Onde? Quais lugares? Saímos de uma parceria no Egito, saímos de uma parceria na Índia, fechamos uma operação na Argentina, consolidamos 2 fábricas que nós tínhamos em uma fábrica. Então, a gente vem num processo de reestruturação internacional e demos mais foco a essas operações. A gente realmente aproximou todo o nosso time do Brasil, que é a matriz da empresa, com as operações de fora. Isso, nós conseguimos um turnaround importante, além de novos produtos, novos investimentos feitos, processos. Isso trouxe um crescimento de rentabilidade nas internacionais, que é muito bem percebido pelo mercado. Fora isso, Bruno, foram feitas várias ações internas na empresa, né? A empresa, ela vem se desenvolvendo e trazendo mais tecnologia para os seus produtos no decorrer do tempo. E eu sempre digo que a gente não conseguia traduzir todos os investimentos que a gente fazia para o mercado, em termos de entrega de valor e posicionamento de preço. E a gente conseguiu, no pós-pandemia, realmente ajustar essa equação. Então, hoje a gente tem um mercado mais bem balizado, uma estrutura de custos mais equacionada e uma rentabilidade, sem dúvida, melhor. Quando a gente olha para o cenário produção e oferta no mercado brasileiro, a gente vê que também todos os players, não só a Marco Polo, todos eles ajustaram as suas estruturas. Então, a oferta que num momento passado, no pré-pandemia, era extremamente alta, as empresas ajustaram suas estruturas de oferta de ônibus. E a demanda, por outro lado, quando eu digo oferta, hoje todas as empresas reduziram a capacidade produtiva para se adequar à demanda. E a demanda, como a frota envelheceu no tempo, hoje a idade média da frota brasileira, ela chegou a ser de 8 anos e ela é de 11 anos. E quando um ônibus envelhece, o custo de operação dele aumenta. Então, quando você me pergunta qual a sustentabilidade disso no tempo, as renovações que vêm acontecendo nos anos ainda não foram suficientes para renovar, para diminuir a idade média dos ônibus. Então, nós temos, independente do setor aéreo, que é um plus, que nos traz uma possibilidade de trazer novos passageiros para o sistema, a gente vê ainda uma oportunidade de renovação de frota muito grande nos próximos vários anos. Quanto representa a produção, fabricação dos ônibus rodoviários? Os veículos pesados, né, como eu falei. Hoje, 40% da nossa receita vem dos ônibus rodoviários. Tá. Em torno de 25% dos ônibus urbanos e 25% dos micro-ônibus. Dos micro-ônibus. No Brasil, André, existe um mercado de ônibus elétricos ou está muito tímido ainda? No Brasil existe uma intenção muito grande pela descarbonização. O ônibus elétrico vem como a primeira alternativa. É bem verdade que foram necessárias superar algumas barreiras, a primeira barreira do financiamento, num segundo momento já com financiamento disponível, que é o fator de motivação para que um operador troque um ônibus a diesel por um ônibus elétrico, que custa muito mais caro, chega a custar 3 vezes um ônibus a diesel. Um segundo gargalo que a gente encontrou nesse processo é a infraestrutura de recarga, a necessidade de instalação de subestações de energia nas garagens dos nossos operadores que chegam a ter mais de 50 ônibus nessas garagens. Porque já existe uma dificuldade grande no país em relação à recarga dos automóveis, né? A gente recebe muitos presidentes de montadoras aqui no Show Business e eu sempre levanto a questão da infraestrutura, né? De carregadores mesmo nas cidades, nas grandes cidades, nas pequenas, nas rodovias. Eu fico imaginando como é que é a recarga de um ônibus elétrico, né? Demanda muita energia e aí o que a gente observa no tempo é que temos alternativas para trazer a descarbonização para o sistema. É aí que a Marco Polo tem apresentado outras soluções. Então nós lançamos um ônibus elétrico integral da empresa. A empresa, além de encarroçar chassis elétricos de players europeus ou chineses, nós também vendemos um ônibus completo da Marco Polo. 100% elétrico. 100% elétrico. Esse lançamento foi quando?
Esse lançamento foi em 2022, 2022, mais ou menos nesse período. A gente colocou ônibus para testar em diversas capitais brasileiras. Hoje já temos vendas feitas tanto para Porto Alegre como para São Paulo, a solução integral. Interessante que isso é o fortalecimento da indústria nacional. Praticamente a bateria é o único item que vem de fora, os demais itens são itens brasileiros, por exemplo, motor elétrico brasileiro, toda a solução do chassi de componentes é brasileira. Uma bateria dessa dura quanto tempo, mais ou menos? A previsão hoje é que ela dure 8 anos. 8 anos. 8 anos. Tá. E a autonomia de um ônibus elétrico de vocês é quanto? 350 quilômetros. Na maioria das cidades a gente vê que o requerimento gira em torno disso, 260, 280 a 350 quilômetros. Bom, já que a gente está falando de descarbonização, de veículos elétricos, né? Nós estamos à beira de sediar, o Brasil sediar a COP30. André, como é que o Brasil deve se comportar nessa COP30? Como protagonista. Acho que o Brasil tem uma oportunidade de mostrar ao mundo tudo que ela tem em termos de tecnologia e inovação voltada no nosso setor, por exemplo, à descarbonização. Falamos bastante aqui sobre o ônibus elétrico, que nós temos uma solução brasileira para apresentar, mas na COP30 nós vamos apresentar o nosso ônibus híbrido a etanol. Então falamos aqui... novidade, então. Falamos aqui sobre a dificuldade da infraestrutura de recarga. Isso. Esse ônibus híbrido a etanol permite que a gente carregue as baterias do ônibus com o uso de um motor gerador a etanol. O Brasil, como a gente sabe, um grande produtor de etanol no mundo, pode ser uma solução interessante não só para o nosso mercado, mas exportável para vários mercados que também são grandes produtores de etanol. A gente fala que no ciclo completo de um motor híbrido a etanol, ele é carbono neutro. Por quê? Porque o gás carbônico, o CO2 que é gerado na propulsão, no momento de emissão de gases do motor a etanol, ele é absorvido enquanto a cana-de-açúcar é produzida. Então, é um produto carbono neutro, uma tecnologia brasileira que vai ser apresentada como uma alternativa à falta de uma infraestrutura adequada de recarga. O André, e você vai estar lá em Belém, na COP? Estarei em Belém, nós participaremos de alguns painéis. Teremos oportunidade de conversar na Blue Zone, na Green Zone. Também participamos de uma casa de soluções com diversas outras empresas participantes para mostrar que a tecnologia brasileira e que as indústrias estão preparadas e têm soluções interessantes, não só para atender a descarbonização do Brasil, como a exportação. Bom, como vocês são uma companhia multinacional, repito, fundada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Vocês têm fábricas, operações em vários lugares. Vocês foram, de alguma forma, impactados pelo tarifaço de Donald Trump? Não fomos, Bruno. Nada? Marco Polo tem uma receita muito pequena proveniente dos Estados Unidos tá. De um produto específico que nós produzimos no México e é exportado para os Estados Unidos. Como esse é um projeto novo, a gente praticamente está iniciando a exportação dessas unidades. Então, ela não teve um impacto relevante para nós. E os nossos componentes, como o produto que nós fazemos é extremamente customizado e os volumes são baixos comparado com caminhões e automóveis, a gente precisa ter a rede de fornecimento próxima. Então, a grande maioria dos nossos fornecedores estão próximos às nossas fábricas. Grande parte dos fornecedores que nós compramos componentes no Brasil, por exemplo, estão no Rio Grande do Sul ou em São Paulo. Então, a gente não tem uma rede nem de fornecimento do mercado americano e nem uma venda relevante ao mercado americano. O que a gente percebe, Bruno, é só na nossa operação do México, que claramente as discussões geraram algumas incertezas para os operadores de ônibus que frearam um pouco a compra, a substituição, a renovação de frota. Mas isso é uma freada pontual e a gente não enxerga um impacto grande para nós. Ô André, como é que é presidir uma companhia que é ao mesmo tempo familiar, né? Foi fundada por um empreendedor ali de Caxias do Sul e ao mesmo tempo com tantos investidores, afinal uma companhia aberta, de capital aberto, listada em bolsa? Primeiro, um grande orgulho de... Tem um equilíbrio ali, né? Você tem muitas demandas ali
para responder de certa forma, né? Primeiro, um grande orgulho de presidir uma empresa brasileira com um renome tão grande no mundo e uma presença tão relevante em todos os mercados que a gente atua. A Marco Polo é uma empresa listada na Bolsa, com todos os níveis de governança necessário. Ela tem todo um grupo de conselheiros independentes. O filho do fundador, o James Bellini, é hoje o presidente do Conselho de Administração. Os demais são 6 conselheiros independentes. Temos os comitês que regem toda uma boa governança da empresa. E tem um lado muito positivo disso, Bruno, que o presidente do conselho, o James, ele foi o CEO anterior a mim. Então ele conhece muito a empresa, ele conhece muitas pessoas. Eu sempre digo que são ali mais 2 olhos e mais 2 ouvidos para trabalharmos juntos, entendermos juntos as oportunidades que a empresa tem e construirmos um caminho ali juntos. É uma parceria muito boa. Eu respondi a ele nesse período em que ele foi CEO e uma relação muito positiva. Eu vejo com muito bons olhos a empresa que tem um controlador que pensa na perenidade, no longo prazo da empresa, mas com um time de executivos profissionais. Você, em outra oportunidade, você falou para mim que você, em tempos recentes, você mudou o mindset da companhia. E a gente está falando de uma companhia que tem só no Brasil 13.500 profissionais. No mundo tem quantos? 16.500, são mais... Ou seja, 16 mil profissionais. Você mudar o mindset, você mudar a cultura corporativa de uma companhia com milhares de profissionais não é uma tarefa fácil. Qual que é esse mindset que você mudou recentemente na empresa? Esse é um trabalho que a gente vem construindo há tempos. A gente começa ali na pandemia, onde a gente tem a necessidade de reestruturar toda a empresa. A gente vinha tendo níveis de rentabilidades bastante baixos e a gente tinha uma necessidade de, além de estruturar a parte de custos, era vender valor de tudo aquilo que a gente fazia. Eu sempre disse que a Marco Polo, ela sempre investiu nos seus produtos, mas esse valor que ela gerava, muitas vezes ela não repassava ao mercado. Tomamos decisões difíceis, Bruno, ainda na gestão do James, de ter que parar a nossa operação e abrir mão de negócios, de vendas, paramos as fábricas, para justamente conseguir reposicionar o preço do produto. Então, claro, a gente fez investimentos em inovação, em novos produtos, a geração 8 de ônibus, que foi um sucesso da Marco Polo, mais de 5.000 ônibus vendidos, 1.500 ônibus exportados, e isso lançado na metade lá de 2021. Então, tiveram ações positivas, mas a gente tinha necessidade também de se reposicionar como empresa. E a troca, essa visão de rentabilidade e não só de market share, foi um movimento importante que a gente fez lá atrás. É interessante que no lançamento da geração 8 de ônibus, eu sempre comento que as vendas foram feitas, sem dúvida, pelo time comercial, mas nós tínhamos ali um grande time de engenharia ajudando a promover e vender o valor do nosso produto. E esse processo de mudança de mindset continua. Eu acho que a empresa ela passou por um momento de entender a necessidade de reposicionamento também de preço, e agora ela vive um momento de busca de maior competitividade. A gente vem trabalhando muito a questão de competitividade e você tocou um tema legal que é cultura. Acho que a cultura, para nós, assim, é o grande fator de diferenciação de qualquer empresa. Uma empresa que está bem posicionada, bem estabilizada. A gente tem feito um trabalho muito grande de aproximação do nosso time, de trabalho em equipe, de transparência, de resolver efetivamente os problemas da organização, de trazer os problemas de forma clara e aberta para cima da mesa. Nós temos sido bastante simplistas, bastante humildes e pragmáticos na resolução de problemas, e é isso que faz o crescimento de uma empresa. Deixa eu chamar a atenção para o currículo do André, porque você é engenheiro civil? Mecatrônico, formado pela Universidade de São Paulo, está prestes a completar 11 anos, né? Eu ia falar 10 anos, mas daqui a 6 dias ele vai completar 11 anos na Marco Polo. Antes de você virar presidente, você era diretor de uma área ali de estratégia e a parte internacional da companhia, né? Nesses 11 anos de companhia, você, há pouco como presidente, para você, o que foi determinante para a sua ascensão? Eu acho que a boa conexão com as pessoas, o olhar para pessoas, claro que resultados conta muito, né? Eu acho que a gente veio construindo uma história no mercado internacional positiva, as exportações, que eu também era responsável pela área de exportações do Brasil, cresceram no período anterior
a esse momento de nomeação como CEO, mas acho que muito da conexão com o time, de realmente entender pessoas, ajudar a desenvolver pessoas. Eu falo muito sobre isso, Bruno. Eu acho que uma das grandes características de um líder é desenvolver pessoas. Claro, colocar as pessoas certas, nas posições adequadas, motivá-las, desafiá-las, mas ao mesmo tempo ajudá-las a se desenvolver. Eu vejo isso muito no olhar do James Bellini, que participou ativamente desse processo, a preocupação que nós temos com gente. Isso começa com o pai dele, o fundador Paulo Bellini, onde tem uma frase célebre que o mais importante são as pessoas, né? Isso foi um legado que ele deixou. E o filho se preocupa com isso, e eu entendo muito bem isso, né? Uma empresa que você tem só no Brasil 13.500 pessoas, ela não existe como ela funcionar bem e ter sucesso se você não tiver um time conectado, trabalhando em equipe e realmente com um bem comum. É claro que na Marco Polo uma grande diferenciação que eu falo com orgulho, é o prazer, o orgulho, o senso de dono, de pertencimento que as pessoas têm pela empresa. Isso ajuda muito. De pertencimento. De pertencimento. Existe um sentimento ali. Como se cada um fosse um empreendedor também? Todos com sentimento de dono, exatamente isso. A Marco Polo é mais do que uma segunda casa para as pessoas lá dentro. Isso eu comento com alguns CEOs que passam por aqui, porque quando a gente fala de empreendedorismo, de empreender, boa parte das pessoas acredita que empreender é montar um negócio, mas você pode empreender dentro da sua companhia, né? Que eu acho que é isso que você está falando, Nós temos trabalhado muito projetos, os grupos trabalhando, grupos multidisciplinares trabalhando por projeto e uma pessoa como líder, responsável pelo projeto. Eu brinco que muitas vezes tem que ser o projeto da vida dela, para ela se sentir realmente dona do negócio e executar com perfeição. Mas sem dúvida, é esse sentimento e o orgulho. Acho que lá dentro tem uma energia muito positiva, o orgulho que as pessoas têm de fazer parte e ser uma referência como somos, não só em Brasil, mas em todo esse cenário global. Isso realmente gera uma motivação especial em cada um de nós. André, você é engenheiro, você trabalha há 11 anos numa fabricante extremamente relevante, né, de ônibus. Eu imagino que você deve saber bem a resposta dessa pergunta. Como anda a infraestrutura do Brasil? Temos oportunidades. O que a gente vê é investimentos, o que a gente percebeu nos últimos tempos, Bruno, principalmente no transporte urbano, como ele ficou muito prejudicado. Na verdade, o sistema urbano veio perdendo passageiros desde 2013 e especialmente na pandemia, os nossos clientes ficaram em situações bastante complexas. O que a gente percebeu é que a partir daí houve um aumento de investimentos no setor, entenda-se em produtos e também em infraestrutura, vias exclusivas, buscando aumentar a velocidade dos ônibus. Agora, esse é um ponto-chave, porque as pessoas buscam conveniência, buscam reduzir esse tempo de movimentação de um ponto a outro. Então, melhorar e continuar melhorando a infraestrutura é a solução para a mobilidade nas cidades. Porque você vai, sem dúvida, atrair mais gente para o sistema, o passageiro vai testar e provar e gostar do sistema, como a gente percebeu no sistema rodoviário, aqueles que viajavam de ônibus, de avião, entraram nos ônibus e gostaram, e com o sistema de transporte urbano funcionando bem, não é só a questão de descarbonização, qualidade de vida, mas a economia da cidade. A economia da cidade gira melhor. Então, temos oportunidade de continuar valorizando e favorecendo o transporte público, que ele por si só já é um meio de descarbonização, né? Quando você sai de um automóvel e você vai para um ônibus, mesmo que a diesel, você já tem um ganho na descarbonização. Então, é uma oportunidade que toda a população vai ganhar em todas as pontas. A sua companhia, eu gosto de receber aqui no programa porque a sua companhia é uma espécie de termômetro da economia de um país, né? Não é totalmente, mas ela pega uma parcela, porque quando a economia vai mal, é muito provável que você também vai mal. Você sendo esse termômetro, André, como é que anda a economia brasileira esse ano de 2025? Bruno, nós temos uma grande parte das nossas vendas são feitas através de financiamento. A maioria das financiamento. Então, a taxa de juros... Com 15% ao ano.
A taxa de juros é, sem dúvida, um grande termômetro para esse setor. Mas é uma barreira, então, para você esse ano? Sim, o que a gente percebe é que hoje os operadores, os nossos clientes, eles estão renovando o mínimo necessário. A gente vê o que? Uma frota envelhecida, que poderia ter um grau de renovação mais acelerado, por isso que eu digo que no tempo tem muito ainda oportunidade de vendas para a nossa empresa, mas esta renovação não acontece porque as taxas são elevadas. Os nossos clientes estão pagando taxas de financiamento acima de 20% para comprar um ônibus, que muitas vezes custa mais de 2 milhões de reais. Além da formação do André em engenharia pela Universidade de São Paulo, você teve uma passagem como estudante mesmo em Chicago, né? Sim. Tem muita diferença na educação americana com a brasileira? Tem diferença. Tem diferença. Eu sinto o meu maior sentimento quando eu fiz o MBA de 2 anos em Chicago foi que realmente você via primeiro um nível de conhecimento técnico profundo. A Universidade de Chicago é conhecida por ter diversos prêmios Nobel. Eu estudei com professores que foram prêmio Nobel. E existe um interesse genuíno que você realmente aprenda. Então, eu diria que assim, o meu curso no Brasil foi até mais complexo, mais difícil e mais desafiador do que o curso fora. Mas o curso fora, com as ferramentas que são proporcionadas, o nível de conhecimento dos professores, realmente diferencia a educação. André, como líder de uma das maiores empresas, né, do setor no país, quais suas perspectivas no ambiente de negócios no Brasil nos próximos tempos? E aí a gente já está em novembro, você já pode falar, evidentemente, adiantando o ano de 2026. O que a gente vê, Bruno, é que nós temos que fazer o nosso papel, que é continuar trazendo competitividade para a nossa empresa, desafiando o nosso time, trazendo inovação, estar próximo do nosso cliente, desenvolver a nossa equipe. A gente olha muito para dentro de casa. O que a gente percebe no cenário 2026, a empresa não dá guidance, tá? A Marco Polo é uma empresa listada, ela não traz informações de mercado, mas a gente vem acompanhando as informações que a Associação de Fabricantes de Ônibus traz. E é uma visão de uma pequena queda de demanda para o ano. Cautela, o que é? A associação falou o quê? A associação diz que vai haver uma pequena queda na produção de ônibus em 26 versus 25. Sem dúvida, isso está muito atrelado à taxa de juros. A gente tem um período agora de eleições no ano de 26. Então, nós estamos tendo a nossa cautela também em olhar muito para a nossa estrutura de custos, continuar buscando competitividade da empresa e estar adequada, com a estrutura certa para ter uma oferta alinhada com a demanda. É por isso que vocês foram para a Europa? É um dos motivos? Não, a Europa, na verdade, está no DNA da empresa continuar um processo de internacionalização. Se você olha o cenário, o mapa global de atuação da Marco Polo, a gente já é muito forte na América Latina, a gente vende na África, a gente vende na Austrália, na região da Oceania, com as 3 fábricas que nós temos, e nós temos fábrica na China. Realmente, o mercado que nos faltava como uma empresa global e líder e protagonista que é em mobilidade, era realmente a Europa. E vem mais mercados por aí? Nesse momento, a gente enxerga a Europa como uma grande oportunidade, a gente tem muito trabalho para fazer ali, e o mercado americano é um mercado interessante, que a gente hoje atua de 2 maneiras, seja a exportação via México, seja esse investimento nessa empresa canadense que atua nos Estados Unidos. São 2 mercados para serem olhados. André, eu sei que você anda muito, né, pelo Brasil e pelo mundo, você que está há 11 anos na companhia, nesse setor aí de ônibus mesmo. Você acabou de voltar de Bruxelas, né? Teve uma participação muito interessante lá em Bruxelas. O que de mais extraordinário, mais surpreendente você tem visto nesse seu setor aí? Que você pode nos contar? Porque você sabe que os salões de mobilidade, né? Pelo mundo, eles adiantam muitas novidades, né? Perfeito. O que você pode adiantar para a gente? Bom, primeiro eu posso adiantar que a nossa presença na Europa foi um sucesso. Realmente o nosso produto chamou atenção. A gente fala muito... O europeu gosta. Gostam, além da solução técnica, que a gente tem muitas soluções voltadas ao operador para reduzir custo de manutenção dele, coeficiente de arrasto para melhoria do consumo de combustível, o design chamou atenção naquela feira. Agora, se eu olhar para o restante, o que a gente vê, a grande mudança que aconteceu na feira passada foi a eletrificação. A eletrificação veio muito forte. O que a gente vê daquela última feira, 2 anos atrás para essa, é que as baterias
aumentam a sua autonomia. Então, o que eu quero dizer com isso? Os ônibus que rodavam 300, 350 quilômetros de autonomia passam a ter 600, 650 quilômetros de autonomia. Então, a tecnologia das baterias evoluiu e o grande anúncio da feira, fora a entrada da Marco Polo no mercado americano, foi o aumento da capacidade das baterias. Pergunta clássica aqui no Show Business: quem são as suas referências no mundo dos negócios e na vida, André? A grande referência na vida, eu acho que são os meus pais, os dois, né? São pessoas que batalharam muito na vida, sempre valorizaram o crescimento através do conhecimento, fora, claro, todos os valores que eles me deram. Acho que as pessoas se formam primeiro nas suas casas, depois na sociedade. Então, realmente, os meus pais, acho que foram o grande exemplo para mim. No ambiente profissional, eu vou te dizer o seguinte: eu tive na minha carreira quase 30 chefes diretos. 30? Quase 30 chefes. Porque eu trabalhei em consultoria e porque quando eu estava, por exemplo, na Goodyear, que foi anterior a Marco Polo, eu trabalhei em vários países. E eu tive muitos chefes. Na verdade, aprendi com todos eles. Então, eu diria que assim, todas dessas pessoas me ajudaram a me formar. Eu sempre digo, aprenda com os negócios, aprenda no trabalho, aprenda com o estudo, mas aprenda com as pessoas. Ali você aprende muito. Muito bem, nós conversamos neste bloco do Show Business com André Armaganian, CEO da Marco Polo, a quem eu agradeço muito. Eu já queria ter trazido você há muito tempo aqui no Show Business e fico muito feliz da sua presença aqui no nosso estúdio. Foi um prazer estar contigo aqui com a tua audiência. Fica o convite para você nos visitar. Maior prazer, em Caxias do Sul. Eu tive no ano passado, desci, fiz um trabalho em Garibaldi, ali perto, e desci em Caxias do Sul, mas não conhecia a cidade. Quero conhecer. Fica o convite. Em breve. Obrigado, André. Prazer. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. O Show Business vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.